canção? Você pode ser o que você quiser, use a sua fé. É isso mesmo, glória a Deus. E aí, crianças, como vocês estão? Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Passaram a semana bem? Eu espero que todos estejam bem. E eu até cansei. Nossa, a tia tá fora de forma. E olha, pra gente começar hoje mais uma lição. Hoje nós vamos aprender a nossa sexta lição. Qual é a nossa sexta lição? Vamos ver quem sabe. Quem já olhou na apostila? Olha só, a nossa sexta lição, esse é o tema. É uma pergunta. O que ensina o Antigo Testamento? É isso que nós vamos aprender juntos hoje. Mas antes disso, nós vamos o quê? Nós vamos falar com o Papai do Céu, vamos agradecer Ele, né, por mais este encontro, eu e você, mesmo que você esteja aí do outro lado, mas nós estamos aqui aprendendo juntos da Palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor, Papai, esta lição, essa aulinha bíblica. Que o Senhor fale ao coração dos pequenos, ó Deus, através desta palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor entre em cada casa, em cada família, levando a alegria, a fé, a perseverança que vem do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao coração de cada um através desse vídeo. Amém! Glória a Deus! É isso daí. Então hoje nós vamos para a nossa sexta lição do e-book. E aí, vocês estão aprendendo, estão assistindo todos os vídeos? Eu acredito que sim, né? Então hoje nós vamos para a nossa sexta lição. Que pergunta interessante, né? Nós já aprendemos algumas coisas sobre a Bíblia. Aprendemos, inclusive, que a Bíblia tem no total quantos livros? 66, isso mesmo. E desses 66, 39 estão organizados no Antigo Testamento, que é essa primeira parte da Bíblia que vai de Gênesis a Malaquias. É o que nós chamamos de Antigo Testamento, né? E depois é o Novo Testamento. Hoje nós vamos aprender mais algumas coisas sobre o Antigo Testamento. Então, respondendo a pergunta da nossa lição, o que ensina o Antigo Testamento? Nós vamos ver que o Antigo Testamento, que é formado por 39 livros, tem vários assuntos, fala sobre várias coisas. E daqui a pouquinho nós vamos ver como que esses livros estão organizados. Mas, de maneira geral, no Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, sobre a criação. Como Deus fez todas as coisas. Como Deus criou o mundo. Como Deus criou as árvores, os animais, as pessoas. Qual foi o primeiro casal que Deus criou, não é? Então nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis. Nós vamos ver também no Antigo Testamento sobre a primeira aliança que Deus fez com os homens. Vocês se lembram? Vocês sabem qual é? A aliança é o mesmo que pacto, um acordo, né? E Deus fez essa primeira aliança com Adão. Foi o primeiro homem que Deus criou. Mas infelizmente nós sabemos que esse pacto ele foi quebrado. Por quê? Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, não é? Desobedeceram a Deus e deu lugar ao pecado. Mas nós também sabemos que no Antigo Testamento, Deus levantou homens inspirados por Ele, homens usados por Ele, para falar sobre a vinda, anunciar sobre a vinda de um Messias. Messias é um nome que em hebraico significa o ungido, o enviado de Deus. A Bíblia, então, no Antigo Testamento, ela já menciona sobre essa vinda futura desse Messias. Quem será esse Messias? Vocês já sabem? Nós já sabemos, porque nós já conhecemos um pouquinho do Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele vai confirmar aquilo que foi anunciado lá no Antigo. E esse Messias é Jesus, ao qual nós servimos hoje. Nós cremos e nós entregamos a nossa vida, não é? Então, basicamente, o Novo Testamento, ele vai falar sobre essas três coisas aqui principais. Mas tem mais coisas ainda. E é isso que nós vamos aprender agora. Nós vamos ver como que os livros do Antigo Testamento estão organizados e o que ele traz para nós. É lógico que não vai ser tudo hoje nessa lição, porque no próximo módulo, por exemplo, nós vamos estudar só a primeira parte desse Antigo Testamento, chamada de Pentateuco. Então vamos lá. Como
como que o Antigo Testamento está organizado? Na lição passada nós já aprendemos que ele não está organizado em ordem cronológica, mas sim pela semelhança dos seus assuntos, da escrita, do estilo de cada autor que escreveu, né? Que foram os homens inspirados por Deus. Então vamos aqui comigo, ó. Primeiro, o Antigo Testamento ele está organizado em 4 partes. Então isso tem que ficar claro para nós. 4 partes. A primeira parte é chamada de Pentateuco. Pentateuco, que nome é esse? Penta, todo mundo sabe, pentacampeão, ele está relacionado a 5, né? Quando o Brasil foi penta, porque ele tinha 5 títulos. E teuco significa rolos, então é como se fossem 5 rolos, que está fazendo menção, está fazendo referência a como a Bíblia era escrita antigamente, né? Que era em rolos, os pergaminhos feitos de papiro. Vocês já lembram dessa aulinha, né? Então, o Pentateuco, então, ele é formado por 5 livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que bacana! 5 livros. Então, nós vamos estudar eles um por um mais para frente, nas próximas lições. Então, o que nós vamos ver aqui nesses livros, além de como Deus criou as coisas, como Deus nos fez? Nós vamos ver também que aqui vai narrar o fato de Deus ter escolhido um povo para representá-lo aqui na terra. Que povo foi esse? Sim, é o povo de Israel. Então nós vamos ver a aliança que Deus também fez com esse povo. Nós vamos ver aqui também sobre os descendentes de Abraão, não é? Nós vamos ver a história da Arca de Noé. Nós vamos ver tudo aqui nessa primeira parte, chamada Pentateuco. Nessa segunda parte, ela é chamada de livros históricos. Quais são os livros históricos, então? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vocês estão vendo esses livros aqui, ó, igual, por exemplo, Samuel. Samuel, né, foi um grande profeta, vocês lembram? Aqui, ó, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Então, foi ele que escreveu. Era apenas um livro, mas aí, por ser muito grande, ele foi o quê? Ele foi dividido em 2 partes. Então, o que nós vamos ver aqui nesses livros históricos, né? Em alguns desses livros? Nós vamos ver a conquista, né? Das terras que foram prometidas por Deus a este povo, ao povo de Israel. Então, nós vamos ver, por exemplo, as batalhas, né? As histórias dos reis com seus exércitos, né? As lutas que esses povos tiveram que passar para alcançar aquelas terras que Deus havia lhes entregado. Então nós vemos aqui, por exemplo, né, a história de um rei bem conhecido. Quem é esse rei? Rei Davi, exatamente. Vamos agora para a nossa terceira parte do Antigo Testamento, terceira e quarta parte. Deixa eu só virar aqui. A terceira parte do Antigo Testamento é conhecida como livro poéticos. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amo, quem já leu algum salmo, e já conhece, amo o livro de Salmos. E até faz uma referência a esse nome, poéticos, porque se você ler, você vai ver que realmente parece assim, uma poesia. Até a forma como ele é escrito, em versos, né? Mas esses livros também são conhecidos como livros de sabedoria, porque, por exemplo, quando você lê Provérbios, você vê muitos ensinamentos importantes para a nossa vida, né? Nós vamos ver ensinamentos, por exemplo, de como nós não devemos ter inveja, não devemos ter inveja das pessoas, daquilo que as pessoas têm, porque Deus tem algo particular para cada um de nós. Por exemplo, no Salmo 139, um salmo que eu amo, nós vamos ver, né, Davi falando que Deus ele nos escolheu, ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. Então Deus ele tem um propósito, um projeto lindo para cada um de nós, porque desde o ventre Deus já nos conhece. Está tudo aqui, nessa parte chamada de livros poéticos, né? Aqui, ó, os livros proféticos, que é a última parte. Quais são os livros proféticos? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por exemplo, aqui,
esse livro tem uma outra divisão além dessa. Ele é dividido entre profetas maiores, que é esses aqui, e profetas menores, tá? Que é esses que estão em vermelho. Quais são os profetas maiores, então? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os outros são chamados de profetas menores. Não é pela importância, mas sim pela dimensão, pelo número de profecias, tá bom? Que tem nos livros. Então aqui, ó, de modo geral, nós vamos ver Deus usando vários profetas para alertar o povo de Israel sobre o pecado, sobre os caminhos errados que eles iam tomando. Então, Deus usou vários profetas para estar advertindo o povo, para que eles pudessem se arrepender e se voltar para Deus novamente. Malaquias, então, ele é o último livro do Antigo Testamento. Depois você já vai ver que nós entramos no Novo Testamento com o livro de Mateus. E aí? Conseguiram compreender? Tem muita coisa mais interessante que nós vamos aprender ainda, mas por enquanto, se vocês compreenderem essa parte, já estão, ó, nota 10, tá bom? Então tá. Então, já que vocês já conheceram um pouquinho sobre como o Antigo Testamento está organizado, eu trouxe para vocês também um versículo que veio, esse aqui também do Antigo Testamento, lá do primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro do Antigo Testamento? Gênesis. Isso mesmo. Então, esse versículo aqui está lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nós vemos através desse versículo que Deus ele criou todas as coisas, desde o início. Inclusive, nos criou. Entenderam? Que bacana, né? E eu vou aproveitar que nós estamos aprendendo sobre o Antigo Testamento e vou deixar aqui para vocês um desafio. E eu quero que vocês respondam lá no grupo. Uma pergunta sobre a Bíblia, tá? E vocês vão procurar a resposta lá na Bíblia, tá? Se de tudo vocês não souberem, vocês perguntem a um adulto, mas é para vocês pesquisarem. A pergunta está relacionada ao primeiro livro da Bíblia. Vocês vão achar a resposta lá, já dei uma dica. Quantos anos viveu Adão, o primeiro homem criado por Deus? Quantos anos foi que Adão viveu? Não vou falar o capítulo nem o versículo, né? Mas já dei a dica que está lá no primeiro livro. Beleza? Eu espero que vocês, ó, descubram a resposta, tá bom? E agora, nós vamos para a nossa segunda parte da nossa aulinha. Sim, porque nós mencionamos lá anteriormente que, por exemplo, lá na segunda parte, né, do Antigo Testamento, nós vemos os livros que falam sobre as histórias dos reis, não é? Lá nos livros históricos. E hoje eu preparei uma história de um rei muito conhecido para vocês. E aí, vocês estão animados? Vamos ouvir comigo essa história? Então vamos lá. Um rei? Mas quem será esse rei? Sim, eu vim contar para vocês a história de um menino. Olha, bem pequenininho. Ele era um menininho ruivo. A Bíblia fala que ele era um menininho ruivo, um rapazinho na realidade, né? Já era um jovenzinho, mas ele era bem pequeno. E sabe o que esse jovenzinho fazia? Ele era pastor de ovelhas. Sim, ele tinha mais 7 irmãos, mas ele que cuidava das ovelhas do seu pai. Dos seus outros 7 irmãos, 3 eram bem fortões. Bem fortão assim, ó. Imagina, olha esse músculo. Bem fortões. Então, os 3 mais velhos serviam no exército do rei Saul, que era o rei da época, né? Davi era o mais novo. Ele ficava lá, geralmente, no campo, cuidando das ovelhas. Certo dia, o exército do rei Saul foi desafiado pelo exército dos filisteus para uma batalha. E eu vou falar para vocês, no exército dos filisteus tinha um homem muito, muito grande mesmo. Ele era imenso. Ele era tão grande que eu nem
tive como trazê-lo todo aqui para dentro de casa, que ele não ia caber. Então eu trouxe para vocês, olha aqui para vocês verem. Ele era imenso e a cara dele é muito brava. Sabe como chamava esse homem? Golias. Isso mesmo, é o gigante Golias. Ele tinha, a Bíblia fala, quase 3 metros de altura. E ele era o cara de frente, assim ó, o fortão da equipe dos filisteus, dos guerreiros, daquele exército. Ele era o que ia à frente. E aí então, o que aconteceu? Os filisteus desafiou o exército de Israel, que era liderado pelo rei Saul, né? Que pertencia ao rei Saul, desafiou eles para uma batalha. E aí eles ficaram acampados, um de um lado, o outro do outro. Mas ninguém do exército de Israel tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. E aí o rei Saul, o que ele fez? Ele ofereceu um prêmio para aquele guerreiro que tivesse coragem de enfrentar o gigante Golias. Mas mesmo assim, e olha que o prêmio era bom. Sabe qual era o prêmio? O rei Saul ofereceu a sua filha para casar com o cara que enfrentasse o gigante, e ainda a família desse cara não ia precisar mais pagar impostos ao rei. Então ia ficar sem pagar impostos pro resto da vida. Olha que coisa boa. Então é como se tivesse oferecido dinheiro e mais um casamento. Mas mesmo assim, quando o exército dos filisteus ia em direção ao exército de Israel, os guerreiros de Israel saíam tudo correndo de medo. E geralmente eles colocavam quem na frente? O gigante Golias, justamente para causar mais medo. Mas acontece que o Davi não fazia parte do exército. Mas acontece que o pai dele mandou ele, justo no dia da batalha, para levar para os seus 3 irmãos que faziam parte do exército de Israel, alimentos. E aí ele chegou lá bem na hora da briga. Não tem? Você já viu alguma coisa assim? Você chega bem na hora da briga? Na escola, por exemplo, às vezes começa uma briga, você chega lá e fica observando, tentando entender. Assim que Davi fez, ele pegou e chegou bem na hora da batalha. E aí ele escutou aquele, né? Os soldados conversando, né? Do exército de Israel, que ia ter prêmio e tal. Aí ele pegou e falou, demonstrou que teria coragem de enfrentar o gigante. Aí o que eles fizeram? O rei Saul mandou chamar ele. E aí eles conversaram e ele falou que ia enfrentar o gigante Golias. E aí até colocaram uma armadura de Davi, mas aquilo não deu certo, ele não quis. E ele pegou e foi do jeito que ele estava. Sabe o que ele pegou? A Bíblia fala que ele pegou apenas, olha, uma funda e algumas pedras e colocou na sua sacola, né? Tipo uma sacolinha que ele carregava daquela época, e pegou uma pedra. E aí, quando o gigante viu aquele menininho desafiando ele começou a rir, tirar sarro. Falou, mas quem que é esse menininho para vir me enfrentar? Aí Davi falou para ele, pois é, você vem contra mim com espada, com lança, com toda essa armadura, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor do Exército de Israel. E aí, sabe o que aconteceu, galerinha? Davi pegou a sua funda, colocou a sua pedra e ele começou a girar, mas ele não fazia aquilo apenas com a sua força. O poder de Deus, a unção de Deus estava sobre ele. E ele girou e arremessou e foi bem na testa do gigante. E o gigante caiu, ficou lá prostrado. E Davi foi o vencedor dessa batalha. Sabe por quê? Porque ele não olhou para a sua aparência, para o seu tamanho pequenininho. Ele olhou para a grandeza do Deus que ele representava ali naquela batalha. Por isso que Deus concedeu a ele, através da fé e da ousadia dele, a vitória sobre essa guerra. Olhem para vocês verem, não é? Que história maravilhosa! Está tudo aqui na palavra de Deus. Está na nossa Bíblia. Olha, aqui tem essa e tem muitas outras histórias mais interessantes.
Glória a Deus! Gostaram? Eu amei essa história. E nós vamos aprender muitas outras histórias nas nossas próximas lições, tá bom? Agora nós temos que encerrar com, é claro, a nossa caixinha da oração. Vamos ver, além do desafio da pergunta, nós vamos ter o desafio da oração. Vamos orar então por quem essa semana? Pela Aques ali. Eita, mais um coleguinha. Também nós vamos orar pelo João Antônio. Então eu conto com as orações de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe e que vocês tenham uma semana repleta de bênçãos na presença do Senhor. Tchau e até a nossa próxima lição.